Disputa acirradíssima entre Everton da Inglaterra e Sevilha para contratar o atacante Wesley. Matias Rojas pode deixar o Corinthians aí fazer a sua rescisão de forma amigável e não acionar a FIFA. Oscar Romero e o português volante Checa ainda pode ser negociado pelo Corinthians. Fiel, o vídeo está bombando, recheado de informações do Timão para você. Gostaria de pedir humildemente já para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas todos os dias para você, e quando batermos 30 mil inscritos vamos sortear 2 lindas camisas do Corinthians para você. Já estamos aí próximo de 23 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito. Fiel, antes de iniciar esse vídeo, quero só dar uma ressalva aqui para vocês, porque alguns haters aí comentaram no meu vídeo, nos vídeos anteriores, falando que eu só respondo todos os comentários, porque o meu vídeo não tem o mesmo número de visualizações do que grandes canais do YouTube. Pois bem, fiel, ontem o meu vídeo aí bateu mais de 43 mil visualizações e eu respondi todos os comentários desse vídeo. Deu mais de 300 comentários, eu respondi um comentário por um. E não é só dando joinha, só curtindo ou só colocando emojis. Eu respondi um comentário por vez, porque eu me importo muito aqui com vocês e não me permito deixar ninguém no vácuo igual muitas pessoas deixam, e é isso que as pessoas ficam queimadas, tá, fiel? Aqui não. Aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários sem exceção. Então bora falar do Corinthians, bora falar do que interessa. Não gosto de enrolação no meu canal também, então já vamos ao que interessa, fiel. Vou trazer sobre o zagueiro Kaká novamente. Por quê? É um zagueiro que o Corinthians já contratou, o mercado da bola fecha dia 7 e até hoje o zagueiro não chegou no Corinthians. O porquê, corintianeiro? O que está acontecendo? A grande questão é a seguinte, fiel. O Corinthians já fechou com o zagueiro, trouxe no vídeo anterior, trouxe no vídeo passado, que eu cravei aqui que o Kaká é zagueiro do Corinthians. Porém, o futebol também ele é muito dinâmico. Obviamente que enquanto você não dá o seu nome lá no papel, enquanto você não dá a sua assinatura, ele não é oficializado como jogador do Corinthians. E antes também precisa realizar exames médicos para ver se a saúde do jogador está em perfeitas condições. Depois de fazer isso, aí sim o clube vai anunciar de forma oficial. A grande questão é que falta 3 dias para o mercado do Brasil fechar. E detalhe importante, falta 2 dias apenas para o Corinthians conseguir inscrever o zagueiro na Copa do Brasil. Então o Kaká deve chegar no máximo aí amanhã, tá, fiel? Ou no máximo aí dia 5 ou no máximo dia 6 de manhã, porque o Corinthians tem até o dia 6 para inscrever o jogador na Copa do Brasil. Caso ao contrário, o zagueiro poderá disputar aí, caso o Corinthians aí assine o jogador mais para frente, ele só poderá jogar a 3ª fase da Copa do Brasil, tá, fiel? Então o Kaká aí próximo de chegar no Corinthians, assinar contrato e se tornar o novo zagueiro aí do Timão, tá? Então essa informação que eu queria trazer para vocês, que apesar do mercado fechar dia 7, o Kaká tem só até o dia 6 para inscrever o jogador aí na Copa do Brasil, se não, só na 3ª fase, ok? Fiel, quero trazer uma informação importante aqui para vocês, é sobre o Matias Rojas, que não faz mais parte do Corinthians, ele não é mais jogador do Corinthians, mas até então eu tenho umas informações importantes. O jogador que poderia acionar o Corinthians aí na justiça para requerer a rescisão. E detalhe, para receber o que tem direito. Mas, em comum acordo entre Corinthians e Matias Rojas, as negociações da rescisão estão correndo muito bem. Ambas as partes concordando, o Matias está facilitando, o Corinthians está facilitando e o jogador não deve procurar a FIFA. Isso é muito bom para o Corinthians, mas a notícia também já vazou. Corinthians que já estava queimado no mercado da bola por causa da gestão anterior, que eu não preciso trazer aqui o que essa gestão anterior prejudicou o Corinthians, só nas últimas semanas aí, correndo audiências referente ao Carlos Leite, do Willian assinando confissão de dívida milionária para empresário. Corinthians também fez um contrato de outro mundo com o Mano Menezes. Corinthians teve que pagar aí 12 milhões para o Mano Menezes, parcelado. Isso não existe. O que esse presidente fez com esse time não existe. Esse cara tem que ser investigado. Fiel, então aqui, fiel, aqui não tem papo na língua não. Isso é caso de polícia, tem que haver auditoria e dependendo do que achar, tem que ser investigado sim. Isso não pode ficar impune, tá? Então, referente ainda sobre o Matias Rojas, ambas partes
caminham aí por uma decisão aí tranquilamente, sem precisar acionar o Corinthians na FIFA. A situação já vazou, tanto é que eu trouxe para vocês que jornais argentinos, tanto em televisão quanto em periódicos, já trouxe essa informação que o Matias saiu do Corinthians por falta de pagamento. Isso gera um clima ruim no timão. Imagina o Corinthians amanhã bater na porta lá de um clube do futebol do Sul da América para realizar uma contratação. O Corinthians já estava com má fama, agora com essa de não pagar o Matias Rojas, tá, fiel? Obviamente que queima o clube ainda mais. Por isso que o Corinthians, toda contratação que faz, tem que depositar aí uma grande quantia financeira antecipadamente ou por milhões de cláusulas contratuais, igual o Flamengo fez com o Mateuzinho, colocando cláusulas aí que são anti-calote, porque se o Corinthians atrasar o Mateuzinho, fiel, vai pagar juros absurdamente altos para o Flamengo, fora que o Flamengo pode requerer a volta do jogador. Essas são as cláusulas contratuais aí referente ao Mateuzinho. Então o Corinthians segue queimado no mercado, mas o Augusto Melo, por tudo que eu já trouxe aqui, é um cara que está brigando muito pelo Corinthians. Corinthians que já contratou 11 reforços, mesmo queimado no mercado da bola. Um cara que vem fazendo um ótimo trabalho junto com o Fabinho Soldado. Uma torcida que está apoiando o nosso timão do começo ao fim. E tenho certeza que vamos render frutos e muitos frutos aí neste ano ainda, tá, fiel? Corinthians que tem Copa do Brasil para disputar, Sul-Americana para disputar, Brasileirão. Temos um mercado no meio do ano que vai chegar mais reforços de peso no Corinthians. Então o Corinthians aí caminhando aí para uma vida saudável, caminhando para ser o Corinthians que era. Rosalá Santoro também é um ótimo cara do departamento financeiro, ele é um ótimo profissional, está tentando aí de todas as formas colocar esse Corinthians nosso nos eixos novamente. E um que lida o setor jurídico fez um golaço fora dos gramados, já trouxe essa informação para você. É um cara, inclusive, você que quiser acompanhar de forma mais minuciosa, é só acompanhar o vídeo que eu vou deixar aí no final deste vídeo, tá, fiel? Então o Corinthians vem batalhando, o Corinthians vem crescendo externamente e internamente, futebolisticamente falando. É um time que está em crescimento, sim, e tá aí para ter dias melhores no timão, porque o Corinthians com uma boa gestão, o Corinthians com profissionais de verdade, trabalhando sim para o clube, sem malícias, é um clube que vai crescer muito e voltar a ser aquele Corinthians que nós estamos acostumados. Fiel, a grande questão sobre o Matias Rojas que me chamou uma atenção, porque o Matias Rojas, ele pode ir para um clube do Brasil, vocês sabiam disso? Eu apurei informações, também me trouxeram informações que o Matias Rojas pode ir para clubes do Brasil. Estavam sendo cogitados São Paulo, Grêmio, e aí que me surgiu uma grande novidade, que o nome do Flamengo foi mencionado. Fiel, se o Matias Rojas for para o Flamengo, aí eu vou começar a achar aqui que realmente não foi só a falta de pagamento, o jogador forçou a sua saída. Porque o Flamengo, ele é sujo. O Flamengo, fiel, ele é sujo na arte da negociação. Ele não é um clube que se comporta como os demais. Ele se acha a última bolacha do pacote. Foi assim com o Vitor Pereira, vocês lembram? Daquele traíra, daquele treinador? Corinthians com o Vitor Pereira, tranquilo, inventou desculpa negócio de sogra e assinou com o Flamengo. O Flamengo faz essas maracutaias para não precisar pagar multa contratual. Para o jogador, ou quem quer que seja, sair barato para eles. O Flamengo é sujo sim, fiel. Então eu não duvido nada que se o Matias Rojas assinar com o Flamengo, ser contratado pelo Flamengo, se o Flamengo não fez uma proposta para o jogador debaixo dos panos, o jogador forçou sua saída e o Flamengo contrata agora sem despesa alguma. Sem despesa alguma, porque o Corinthians não vai lucrar nada nessa história. Porque se o Corinthians quiser bater no peito e alegar o contrato, o Matias Rojas procura a FIFA, sai, o Corinthians vai ficar sem direito a nada do mesmo jeito. Do mesmo jeito e pior, fica queimado ainda e pode caber punição diante da FIFA. Então a melhor forma de rescindir é essa. Mas se ele for pro Flamengo, pode saber, meu irmão, que tem conversas por trás disso aí. E realmente o Matias Rojas forçou a sua saída para deixar o Corinthians. Em outras palavras, ele nunca se apresentou, né? Ele nunca jogou pelo Corinthians, não fez bons jogos aqui, um péssimo profissional, não foi nem aquilo que foi perto do Racing. Mas você também querer comparar Racing com o Corinthians é brincadeira. Quem é Racing na fila do pão perto do timão, né, fiel? Uma coisa é você jogar lá no Racing, outra coisa é você jogar no Corinthians. O peso da camisa, o campeonato é mais difícil e obviamente que o Matias Rojas não conseguiu se destacar aqui e vamos aguardar para a gente ver o desfecho final
para onde o atleta deve atuar, certo, fiel? Fiel, Everton da Inglaterra e Sevilha da Espanha, interessadíssimos no Wesley do Corinthians. Inclusive eu tenho informações que nos próximos dias pode pintar uma proposta milionária para tirar o jogador do Corinthians. É, fiel, é isso mesmo. Só que o Augusto Melo já disse em programas, principalmente da ESPN, o mais recente, que se algum clube quiser levar o jogador, deve pagar a multa contratual no valor de 100 milhões de euros. Acontece que 100 milhões de euros, fiel, é 537 milhões de reais. O nosso jogador em mais ascensão no Brasil foi o Endrick do Palmeiras, já vendido por 300 milhões de reais. Então, obviamente, que o Wesley não será vendido por 537 milhões, tá, fiel? De reais, ou muito menos 100 milhões de euros, que equivale a este valor. Obviamente que esse valor deve cair. A grande questão aqui é, o Corinthians deve vender o Wesley por uma bolada financeira ou deve segurar o jogador de 18 anos que promete ainda dar bons frutos para o Corinthians, tanto em perspectiva de venda maior quanto futebolística dentro de campo? Acontece que muitos estão falando que o time poderia ofertar aí 50 milhões de euros, tanto o Everton quanto o Sevilha, que hoje fazem leilão, para ter o jogador. Quero saber de vocês, fiel, vocês venderiam o Wesley por 50 milhões de euros? Sim ou não? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. A grande questão nessa história toda é que a proposta vai chegar para o Corinthians. Assim que chegar, obviamente que vou notificar vocês. Agora, se o Corinthians vai acertar essa proposta, aí já é outra história, tá, fiel? O Augusto Melo disse que não vai vender as joias do Timão a preço de banana. Obviamente que 50 milhões de euros é muito bem pago para o jogador. Eu acredito que é uma oferta muito generosa, mas ainda não sei se é tão viável assim vender o Wesley. Fiel, se a gente fazer uma retrospectiva do que o Wesley está jogando no Corinthians, cara, o Wesley está se tornando um ótimo ponta esquerda, eu estou errado. O cara pega a bola, o mano a mano dele, o 1x1 dele, o individual dele é muito forte. É muito difícil tomar a bola do jogador, dar uma gingada pra cá e pra lá, toca a bola na frente. Cara, ele é muito rápido, esse moleque. Ele vai dar muitos frutos no Corinthians ainda. Eu, como não fico do muro, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Corinthians não deveria vender o Wesley agora, por alguns parâmetros. Primeiro, porque ele tem 18 anos de idade, é um moleque. 18 anos de idade. Imagina esse moleque continuar jogando bola do jeito que tá com 23 anos de idade no Corinthians, vai se tornar o melhor atacante do Brasil fácil e fácil. Então eu não venderia o Wesley no momento, a não ser que for uma proposta realmente multimilionária, aí sim compensaria vender o jogador, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham sobre o Wesley, se deve ser vendido ou não. Fiel, vamos falar sobre o mercado da bola aí, tá vendo? Por isso é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque trazemos notícias aqui uma atrás da outra para vocês, como vocês merecem, sobre o mercado da bola, fiel. Atualizadíssimo para vocês. O mercado da bola fecha dia 7. Dia 7 agora o mercado da bola está fechado. Inclusive o Kaká pode ser o último reforço aí desta janela do Corinthians. Acontece que o Corinthians já teve nomes vinculados no timão, como o Oscar Romero e como o volante checa, Oscar Romero sendo o irmão do Angel Romero, que atua hoje no Corinthians. Acontece que diante desses jogadores o Corinthians não precisa ter pressa e diante do mercado que se fecha dia 7. Ai, corintianeiro, mas por quê? O mercado fecha dia 7, cara. Aí o Corinthians não pode contratar, é errado, fiel. O mercado ele é estabelecido para jogadores que têm os seus contratos vigentes, ou seja, que tenha contratos ativos. Como o Oscar Romero e o volante checa estão sem contratos livre no mercado, você pode contratar sem problema algum. Obviamente que tem os campeonatos que tem data para inscrição, então o Corinthians deve se atentar a isso. Oscar Romero pode ser negociado porque não possui nenhum contrato, o mesmo vale para o checa. Qual que é a situação do Oscar Romero, o corintianeiro? Fiel, o nome do Oscar Romero foi vinculado no Corinthians, inclusive o Corinthians ligou para o jogador tentando a sua contratação. Os números financeiros do jogador não é problema para o Corinthians, ele está sem clube, vinha pelo salário modesto aí, um tempo de contrato também modesto, não é um jogador que gera altos custos financeiros para o Corinthians. Acontece que na época o Corinthians possuía 6 jogadores estrangeiros e você só pode escrever 7 por torneio. O Corinthians então optou
por deixar uma vaga em aberta. Corintianeiro, mas como assim essa vaga em aberta? Uma vaga em aberta, fiel, por uma oportunidade de mercado com um status maior que o do Oscar Romero. Obviamente que se pinta uma grande chance lá, um grande jogador que está em ascensão, uma oportunidade de mercado, você não pode perder o jogador porque você já tem 7 inscritos. Então o Oscar Romero foi deixado de lado justamente para o Corinthians ter 6 estrangeiros no clube. Acontece que agora, com a saída do Matias Rojas, o Corinthians abre mais vagas. Então agora o Corinthians tem 5 estrangeiros no clube e o Timão pode voltar a negociar com o Oscar Romero. Fiel, não estou dizendo aqui que o Corinthians voltou a negociar. Estou dizendo aqui que o Corinthians pode negociar com o Oscar Romero, pode fazer uma proposta. Não estou dizendo aqui também que tem proposta em caráter oficial. Eu acho que seria uma boa, por quê? Por que, corintianeiro, seria uma boa? O Fausto Vera já pediu para ser negociado. O Oscar Romero não é um jogador ruim. Temos 3 campeonatos à frente, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, que é um campeonato extenso, gigante. Então você precisa de peças, e não é só peças que cumpre tabela, fiel. A gente precisa de peças de reposição à altura. Sai um jogador bom, entra um jogador bom. Hoje os volantes do Corinthians, sai o Michael, entra o Fausto Vera, que não está jogando nada. Então o Corinthians precisa de reservas à altura dos seus titulares. Então eu acho que, na minha concepção, o Oscar Romero seria uma boa contratação para o banco de reservas, tá, fiel? O mesmo vale para o Checa, porque o Checa é um jogador, tá vendo, fiel? Aqui eu trago detalhadinho para você, irmão. O Checa é um volante português que foi oferecido ao Corinthians, apesar dele estar um ano parado, sem jogar. O seu último clube foi o Rennes da França. É um jogador que vem a custos financeiros baixíssimos. O jogador já aceitou um contrato por produção. O que é isso, corintianeiro? É um contrato que ele vai receber um salário base bem baixo para garantir tipo uma ajuda de custo para o jogador, e se ele render, jogar bem, ele ganha mais um pouco. Se ele cumprir certos números de jogos, ele ganha mais um pouco. Este é o contrato de produção. É assim que funciona um contrato de produção. Tem contratos de produções de atacante que tem até números de gols estabelecidos para você ganhar uma quantia financeira maior. Só que no caso do volante é assim que funciona. Então, já que é um jogador que vem sem custos para o clube, o que o Corinthians está perdendo tempo, já que a gente precisa de um volante? É um jogador que compensa. Se não dá certo, você dispensa, faz um contrato de 1 ano. E é um jogador que, quando estava jogando bola, antes de ficar um ano parado, era um jogador bom de bola, um volante que tem como principais características o lançamento longo, tá, fiel? Então, o que eu queria trazer para vocês sobre o mercado da bola é isso. O mercado vai fechar, mas ainda o Corinthians pode contratar um desses 2 jogadores, tá, fiel? Porque mesmo com o contrato fechado, eles não possuem contrato vigente e o Corinthians pode sim negociar com um desses 2 atletas. Então, espero ter trazido para vocês aqui tudo esclarecido conforme vocês merecem. Situação de mercado da bola, situação do Wesley, tá, fiel? Que pode aí pintar proposta milionária, situação do Matias Rojas, podendo fechar com o clube brasileiro e rescisão amigável entre ambas as partes. Tá? E sobre o zagueiro Kaká, que pode estar chegando nos próximos dias, só que a inscrição na Copa do Brasil vai até o dia 6. Tá tudo traduzido para vocês, bonitinho, tá tudo conforme, detalhadinho para vocês, todas as notícias. É isso que eu me importo, transmitir para vocês da melhor forma possível. Fiel, o que você vai achar de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!